Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o Papo Verdade, tá? E eu comecei a gravação e tive que parar a gravação. Então aqui é a segunda tentativa de fazer essa gravação. Desculpa aí o áudio. Mas mais uma vez estamos aí com o Papo Verdade. Meu nome é Wilson e vamos continuar no Evangelho de João. A nossa ideia é terminar todo esse evangelho. Eu não sei quando vamos terminar, porque estou escolhendo tópico por tópico, tipo assim, título e título, né? Devagar. Inclusive no início a gente trouxe várias interpretações de alguns textos que estavam surgindo. Agora eu estou fazendo uns trechos maiores, porque eu sei que muitas das religiões, os pastores procuram fazer, né, pegar um trechinho. Então, um camarada que eu conheço, ele costuma ler meio versículo, né, para poder fazer uma pregação. Aí tem gente que acha isso bonito, né, porque o cara faz isso, mas na realidade, o que ele está fazendo? Na realidade, de repente está até fazendo a coisa certa, mas, tipo assim, é muito teatro, entendeu? Eu vejo que cada tópico você pode tirar uma lição. E hoje em dia se faz muito comércio da palavra, do que Jesus fez. Não dizer da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é simplesmente a Bíblia, tá, gente? A palavra de Deus é aquilo que está sendo revelado para você, de dentro de você mesmo. Então, né, vamos mais um Papo Verdade. E eu vou estar lendo direto. Eu não deu tempo de fazer uma pré-leitura antes. Sempre eu gosto de fazer, porque até para não ficar aquela gaguejando muito, eu estava fazendo sem fazer pré-leitura. O outro vídeo eu fiz uma pré-leitura, ficou muito bom. Mas só que hoje não deu, porque eu tive várias situações aqui, não deu para poder fazer isso ainda. Então vamos ler direto, tá? E hoje nós vamos ler no capítulo 2, né? Vamos entrar aqui. Ontem, o vídeo anterior, nós falamos das bodas de Canaã. Inclusive, eu estava comentando com minha esposa ontem em casa que eu poderia ter falado muito mais coisas sobre bodas de Canaã, né? Sobre o vinho novo, né? Uma dispensação, sobre a situação toda. Eu ter falado muita coisa, mas eu acabei não falando. Mas o que eu queria falar, eu falei, que era a ideia aqui desse texto é mostrar que haveria um novo Espírito sendo derramado, né? E que tem muita gente fazendo misturas estranhas com esse vinho, fermentando de forma diferente, e estão trazendo coisas totalmente equivocadas, né? E também que essa boda de Canaã era, na realidade, a iniciação do ministério terreno de Jesus, no sentido que, tipo assim, como autenticando Cristo, né? Eu até coloquei esse título no vídeo, autenticação do Cristo. O que é autenticação? Porque ele necessitava de fazer coisas, obras, né, maravilhas, para que pudesse ser identificado como Cristo. É isso que as pessoas não compreendem. Tem gente que acha que tem que ser curado, que toda igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas não tem que ter, porque na verdade Deus já deixou toda a ciência, todo o conhecimento, para que nós pudéssemos curar esse corpo ao qual nós habitamos nele. Esses dias agora eu até falei com um cliente meu sobre essa questão de almas, né? Sobre extraterrestres, né? Sobre o conhecimento que vem. Hoje em dia a gente tem algumas, está falando até sobre a internet, né? O que a gente tem que... A gente estava comentando sobre telefonia, né? O que a gente tem que pagar? A gente paga pelas ondas, né? Mas na realidade o que as empresas de telefone têm é um sistema onde eles conseguem ligar uma onda na outra. Porque na realidade tudo é onda. Você pega um celular, você conversa com a pessoa no Japão. Isso é uma onda de uma frequência. Então ele entra na mesma frequência e eles conseguem conversar. Então hoje nós temos aparelhos que trabalham em várias frequências, né? Mas tudo é isso de códigos, né? Se a gente tivesse um código nosso, e o nosso aparelho pudesse simplesmente gerar de forma simples e básica
essa onda, poderíamos ter um aparelho sem custo nenhum, custo zero. Você ia comprar um aparelho e utilizar sem gastar mais nada. Mas não é bem assim que funciona. Tem o capitalismo, então o capitalismo ele gera esse tipo de situação. E eu estava comentando com ele que, na verdade, muitas das tecnologias, umas vieram por revelações, Deus coloca isso na mente das pessoas, e outras, às vezes, tem muitas civilizações fora do sistema solar que já visitaram aqui, já fizeram algumas visitas aqui, até mesmo pelo que os cientistas têm descoberto. Então, costuma ser tipo assim, um conhecimento meio que alienígena, né, que vem de fora, né? Aí esse cliente até falou, então você acredita em alienígena? Eu falei assim, claro que você não é alienígena, eu não sou alienígena. Ele falou, claro que não. Eu, como não? Se eu habito num corpo terrestre, então eu não sou da Terra. Eu habito num corpo que foi feito para viver na Terra, mas a minha alma, que está sendo construída, ela não é daqui. Ela é de fora daqui. Então automaticamente eu sou um alienígena dentro do corpo. Você é, todos nós somos. Tudo bem, você não vai aceitar isso, nem que você quer aceitar, aceita, mas o que é verdade, não adianta a gente querer fugir disso, né? E então a gente estava comentando sobre esses assuntos e até perdi um pouco a linha que eu estava comentando aqui, mas a ideia é que precisa de autenticação, né? Então precisava isso, a ciência, o conhecimento que Deus dá ao homem é justamente para ele poder restaurar esse corpo físico, né? A gente está muito atrasado porque, igual eu já falei, já desde o início desse evangelho, a gente está muito atrasado por falta de conhecimento. A gente perdeu o contato com a eternidade, com o eterno que está dentro de nós mesmos, né? Ele se manifesta dentro de nós mesmos pelo poder da centelha divina, ele sabe o que acontece. Então, esse ato aqui do Senhor Jesus, quando ele fala sobre o novo vinho, a qual seria derramado, né? Então, ainda ele já estava falando do novo Espírito que iria ser derramado sobre a terra e estaria fazendo com que o homem acionasse dentro de si mesmo a centelha, para a gente tivesse que ter um contato com Deus e receber as informações. Então, só que as pessoas têm feito muita bagunça com isso. Então, eu sei que daria para falar muita coisa, entendeu? Né, sobre isso. Então, a ideia da manifestação de curas e feitos que Jesus fez foi exatamente o fato de que nós também devemos fazer curas e tudo. Quando ele fala que obras maiores que aquelas se faria, e se faz. Né, se faz. Eu não estou dizendo que, por exemplo, andar sobre as águas, o homem não anda ainda, mas surfa bastante, né? Só está surfando sobre as águas. O dia inteiro tem um cara que lançou uma moto que anda sobre as águas. Voar, então, nem se fala, né? Voando tudo de jeito aí, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que a ciência, o conhecimento fez com que acontecesse, né? E claro que as interpretações são variadas. Quando as pessoas veem isso aqui, veem certas coisas, eles identificam como assim, ações sobrenaturais. Mas uma ação sobrenatural, naquela época era sobrenatural. Mas hoje uma ação sobrenatural é sobre coisas naturais. É sobre coisas que são criadas. Entendeu? Então, mais ou menos isso daí. Vamos tocar o barco aqui. Vamos falar sobre agora, o assunto nosso é Jesus purificando o templo. Então eu vou ler direto, desculpe se houver algum agarro aqui, se agarrar um pouquinho. Se a minha vista já não é tão boa, né? Não estou velho, mas também não estou novo. Estou 41, né, gente? Vamos lá. Então vamos ler direto aqui, eu vou ler tudo, depois a gente faz um comentário geral. Capítulo 2, versículo 13, né? Jesus purifica o templo. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele chamou, tá vendo? Começou. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague com cordas, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas.
E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não passar. Pega esse versículo aqui, o 16, guarda, segura ele aí que a gente vai comentar um pouco sobre isso daí depois. E eu acho que a base está mais ou menos aqui, né? A base está aqui. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não passais da casa de meu pai casa de venda, né? E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará, né? É um ponto também interessante ser discutido aqui depois. Responderam, pois, aos judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, aos judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele, outra coisa que eu queria gravar aqui, tá? Vamos segurar esse texto aqui também, no 21. Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conheciam. Ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. Então, já viu que tem uns quatro tópicos aqui, quatro ou 5 versículos aqui que marcam muito esse trecho aqui, né? Vamos fazer um comentário rápido aqui. Primeiro que, Jesus chega no templo e começa a derrubar tudo, ele se indigna com aquela situação que ele vê. Perguntemos a nós mesmos: quantas vezes Jesus foi no templo e viu aquela mesma situação? Não foi mais de uma vez. Inclusive no livro de Urântia, se alguém quiser procurar, tem uns 2 vídeos que falam sobre Jesus. Eu acho que no segundo vídeo, o rapaz que comenta sobre a ponto de vista dele, ele comenta e ele fala que uma das primeiras vezes que Jesus foi no templo, ele ficou horrorizado com a situação, né? Eu já estava vendo um vídeo sobre, acho que é nessa região árabe mesmo, os caras cortando a cabeça de cordeiros lá, de ovelhas, sabe? Uma coisa horrorosa. O cara amarra a corda, amarra pelos chifres, pega pelo pé e já coloca assim no topo, o nem corta, aí joga a cabeça para lá e o corpo para cá. É uma coisa horrorosa, entendeu? Então, naquela época havia muito sacrifício. Agora você imagina bem que quadro nós teríamos naquele lugar, né? Sacrifício de pombo, de boi, de cordeiro, de ovelha. Esse sacrifício, o que é sacrifício? É matar o animal. Alguém já foi um matador? Eu me lembro de ter ido um matador uma vez, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente ou criança ainda, lá na minha cidade, né, em Minas, em Mantena. E eu fui lá, um matador, e eu achei meio estranho, né? Muito ossada, fede, muito fedor, horrível. Não tem como. O sangue, quando ele começa a apodrecer, não tem como, fica forte. Agora você imagina bem que situação que era esse lugar. Eu já citei em um vídeo anterior que, se vocês verem em Ezequiel ou Jeremias, se não estou enganado, o profeta fala que Deus não se agrada disso
e principalmente que Deus não mandou que ninguém fizesse sacrifício depois que saísse do templo. Eu não sei de onde Moisés tirou esse negócio do sacrifício, sabe? Porque pelo mais que foi revelação. Mas eu ainda acho que existe um pouco de controvérsia nessa situação toda sobre esse sacrifício, entendeu? Porque isso já era um costume pagão, né? Inclusive os pagãos na época de Moisés, naquela época lá, se fazia até sacrifício, até Abraão sacrificava até crianças. E, inclusive disse, gente, me desculpa, está tendo muito barulho lá fora, hoje nós estamos um dia muito movimentado na rua aqui, então está tendo muito barulho. Eu queria ter feito esse vídeo mais cedo para tentar não ter tanto barulho externo. Eu não estou numa sala de gravação, estou no meu escritório e eu fechei tudo aqui, mas ainda tem um pouco de barulho lá fora. Então eu peço desculpem por esse barulho que vocês estão ouvindo fora. Eu queria deixar só o fundo musical, mas está tendo um barulho a mais, entendeu? É muito bom ficar, quase na hora do almoço, né, na hora do rush. Mas vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Havia essa situação, né? Essa situação já no tempo de Abraão, então a região pagã, aquela região ali, sempre houve essa coisa de sacrifício. E disse que Jerusalém, Israel, até praticaram o sacrifício humano, igual como eles já faziam. Entendeu? Então são coisas que eu não tenho um relato exato disso para falar, então eu não vou, né, atestar isso com firmeza, mas já vi em algum lugar que se fazia, que já foi feito. Já vi, acho que vídeo, alguma coisa nesse sentido. Inclusive nos livros, se você pegar os livros apócrifos, seus epigráficos, você vai ver muitas histórias sobre diversas situações. Porque, gente, vamos lá, vamos dar a mão para o papel da situação. Ninguém quer falar mal de si mesmo, correto? Se você fosse escrever sobre você mesmo, com certeza você escreveria o máximo de bonito possível. Você não colocaria coisas ruins a seu respeito. Talvez uma ou outra para não deixar o negócio tão mascarado também, que senão o pessoal vai bater de cheio, né? Mas as mais grosseiras, aquelas mais cabeludas, vamos dizer assim, você não contaria, né? Então, desculpe dizer, mas o povo de Israel não conta toda a história cabeluda dele, só conta a história boa, né? Só pega os livros bons e atesta ele como os livros sagrados, mas tem os livros que contam as podridão, contam as coisas mais complicadas, eles não falam. É a mesma coisa do Novo Testamento. O Novo Testamento que Constantino atestou como os livros que deveriam ser colocados aqui na Bíblia como o Novo Testamento, ele só pegou os livros que interessavam mesmo. E aqueles outros livros que às vezes, eu até concordo que às vezes são histórias até meio mirabolantes, né? Ele não colocou, mas até mesmo uma história mirabolante tem que acreditar onde a fumaça a fogo. Tem esse ditado? Então, por máximo que você pode não ter total verdade, mas pode haver uma verdade. E ninguém fala 100% verdade e ninguém fala 100% mentira. Toda mentira muitas vezes ela tem uma procedência verdadeira, né? O ponto inicial dela é verdade, mas aí como acontece, é igual, por exemplo, vamos voltar a falar sobre as bodas de Canaã. Se a gente usasse o Espírito, esse vinho novo, esse Espírito derramado, como deveria ser usado da forma correta, exatamente como deve ser, sem mistura, seria uma maravilha. Mas a gente usa com mistura. Muitas pessoas misturam o seu próprio ego quando está se manifestando e acabam fazendo esse monte de besteira que a gente vê aí. A gente fazendo cada coisa parecendo um bicho, né? E daí para pior. Então, ninguém conta a história verdadeira. Sei que na época aqui, Jesus já tinha ido nesse lugar mais de uma vez. Não só como criança, quando ele ficou a chuva abominável, lá quando ele foi com o pai dele uma primeira vez, e disse que ele ficou muito tempo sem ir lá, e depois voltou novamente. Então, essa vez que ele foi aqui, foi já o início do seu ministério. Então, ele fez várias coisas para aparecer e para se apontar como Messias, até porque João Batista já pregou, falou sobre ele, mas João Batista não trouxe todo o terreno preparado. Era providencial isso. Na verdade, não era que João Batista tinha que preparar todo o terreno, mas para ele começar o ministério, teria que alguém, né, atestá-lo como Messias. Então João Batista veio como esse precursor. Então, eu até falei no vídeo anterior, que o batismo que João Batista faz não é um batismo que deveria ter sido seguido como até hoje se segue. Aquele batismo foi exclusivo para identificar o Cristo, porque ele mesmo não conhecia, mesmo fala, eu mesmo não o conhecia e estou conhecendo agora. Apesar que as irmãs
As mães deles eram quase parentes, se não estou enganado, né? Se conheciam. Então, é um negócio aí. Então, gente, vamos lá. Então, Jesus chega lá e toca aquela situação. Ele começa, como ele já tinha visto outras vezes, mas dessa vez, como ele precisava de fazer alguma coisa, ele toma essa atitude de tirar aqueles bichos, aqueles negócios de lá. E realmente não era para ser aquilo, porque, por exemplo, quando o povo ia lá para ser purificado, tem um outro assunto que eu ainda quero tratar também com as pessoas mais atentes, é o assunto da seguinte situação: a gente tem que essa coisa de sacrifício. Se você pegar no Velho Testamento, como se procedia tudo isso aqui, a purificação, tinha uma situação em que o sumo sacerdote entrava, acho que uma vez por ano, lá nos Santos dos Santos, e se não houvesse perdoado o pecado do povo cá fora, ele era fulminado lá dentro. Se todo o sacrifício que foi feito não tivesse sido aceito, ele era fulminado lá dentro. Só lançar uma perguntinha aqui, não vamos tratar desse assunto não, mas vou lançar essa pergunta aqui. Já houve alguma vez na história de Israel um sumo sacerdote fulminado por causa do pecado do povo que não foi perdoado? Pensa isso daí. Pensa isso daí. Tá? Pensa isso daí. E mais à frente, se você achar a resposta, você coloca embaixo no vídeo pra gente. Vou postar isso no YouTube, né? Você coloca embaixo, ou no Facebook, né? Ou manda por e-mail também. Tem meu e-mail, é wilson_coifé, COIFFEUR, @outlook.com, tá? É até bom que eu posso mandar o Evangelho de João em áudio para você ouvir em casa, tal, se você tiver envolvido. Então, sacrifício, né? A ideia do sacrifício é que toda pessoa levasse de casa, ele tinha que levar de casa, ele tinha que preparar o animal, levar de casa, tanto para o sacrifício, por exemplo, ele tinha que ter um animalzinho para assumir o pecado dele, né? Para morrer por ele, o pecado, para sanar, tirar a culpa dele. Aquela coisa que, vamos dizer assim, meio que diária, e tinha que preparar para o anual, né? Um anual, aquele cordeiro e tal, semana. Então tinha que ser uma preparação da própria pessoa. Tinha que ser um animal que a pessoa tivesse apego por ele. Isso é mais ou menos a ordenança lá do Velho Testamento, eu acho que é no livro de Levítico, né, que se trata dessas questões, né? Desculpa, gente, um sono aqui, nossa Deus. Então, eu acho que é no livro de Levítico que se trata desses assuntos, né? Então tinha que ser esse tipo de animal. Mas o que eles estavam fazendo aqui? Cara, como diz, o ser humano é terrível, né? Viu oportunidade, né? Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Por que não ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro, né? É assim aqui, né? Fazer uma festa, o cara é até o cambista também, né? O cambista eu acho que é a profissão mais velha do mundo. Eu vi um vídeo uma vez do filme, tem um filme da Arca de Noé, do dilúvio, que era bem interessante esse filme, que não foi esse mais novo que foi feito não, um mais antigo. Depois que acontece o dilúvio, tá a família de Noé lá, né, no barco, aquela coisa toda, e começa que não, aparece um cara com um barquinho, gente, cambista, entendeu? Vendendo coisas, pô. Então, muito maneiro, entendeu? É engraçado, entendeu? Você não tem nada de religioso aqui no filme. Tem totalmente controverso, né? O pessoal tem esses mais fanáticos aí que parece que Bíblia, eles não abre a mente para entender que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Que contém palavras, informação, como a informação pode vir diretamente de dentro para fora, de você mesmo. É só você se conectar com o Espírito Santo, sabe? Não tem essa necessidade. Eu estou usando isso aqui porque na verdade realmente tem revelações, mas você não pode pegar isso aqui e falar assim: a história da humanidade é que Adão veio, aí ele e Eva fizeram um negócio lá, e arrumou mais um filho, mais outro filho. Isso aqui não é a história da humanidade, pelo amor de Deus, para. Vai que tá em Papai Noel agora, né? Então fala sério, né? Duende, essas coisas todas. Toca, né? Mas existe, né, verdades, existe que o Senhor revelou, né, de certa forma, mas cada coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar, vamos dizer assim, não vamos misturar. Então, a oportunidade, né,
Tem um outro que a oportunidade faz ladrão, ele fala assim, mas não é o caso aqui. A oportunidade aqui fez com que os cambistas chegassem e começassem a vender seus cordeiros, seus pombos, aquela coisa toda, ganhar dinheiro. Agora a pessoa ganhar dinheiro. O mundo é capitalista, gente. Desde o Éden, o mundo é capitalista, tá bom? O mundo é capitalista. Desculpa eu te falar isso que você não sabia, você que é crente fanático, não sabia disso, não. Desde o Éden, o mundo é capitalista. Sempre foi movido pelo dinheiro. Eu não sei quando é que vamos largar isso, pelo amor de Deus. Então, se vendia. E Jesus chegou lá e desceu o pau. Olha como ele tinha zelo pelaquela coisa, aquela estrutura. O povo hoje parece que nunca viu igreja, né? Tem gente que se não for na igreja morre. Tem gente que fala, se não for na casa de Deus hoje, vou dar um treco. Não é assim? Mas não sei de onde é que você tirou isso também na sua cabeça, que lá é a casa de Deus. Olha só que Deus grandioso nós temos. Como é que Deus vai caber atrás dentro de 4 paredes? Não, ele está lá em espírito. Rapaz, ele está lá em espírito em qualquer lugar. Ele está dentro de você agora em espírito. Ele está aqui entre eu e você em espírito. Ele está em qualquer lugar. Ele está na profundeza das águas, do oceano. Ele esteve com Jonas dentro da baleia. Ele vai estar com você lá na lua. Ele vai estar com você onde quer que esteja. Tudo é dele. Ele é o todo. Entendeu? Então não existe essa coisa de ele está aqui, não. Então quando Jesus toma essa atitude aqui, não é que ele tinha zelo pelo tempo, porque ele tinha zelo pelas tradições dos anciões, né? Aí o cara fala assim, ele tinha zelo pela lei. A lei é uma coisa, a lei que havia era uma coisa, a lei profetizava a respeito daquilo que era perfeito, vivia bem. Agora os outros costumes que o pessoal colocou não tinha nada a ver. Aí já foi o uso do costume, negócio que o povo faz hoje, né? Não pode andar de saia, não pode andar de calça, essa palhaçada aí, né? E tal, é água, é aquela água lá. Então Jesus chegou e fez aquilo. Mas só que ele queria fazer ele chamar a atenção para uma situação. Qual a situação? Aí o que eu falei para vocês utilizar esse texto aqui, que é o 16. Ele disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estes, e não passais da casa do meu pai, casa de oração. Então, quando ele fala da casa do meu pai, casa de oração, tem muita gente que interpreta que realmente ele estava falando do templo. Pode ser que sim, ele estava falando do templo. Mas quando ele fala, não passais da casa do meu pai, casa de venda, hoje se faz comércio de crentes. Você acha que hoje é diferente daquele tempo? A diferença está só no tipo de produto. Lá eles vendiam pombas, cordeiros, e hoje se vende o quê? Hoje se vende milagre. É o que nós estamos vendo aí. Vende-se felicidade. Vem para a nossa igreja, você vai encontrar felicidade eterna. Mas olha, não deixe para o seu dízimo não. Aí a ofertinha aqui. Eu não estou dizendo que não possa fazer isso, porque, exemplo, se eu alugo esse imóvel aqui e para fazer um trabalho, eu acho que a primeira coisa que tem que assumir a responsabilidade sou eu. Porque foi eu que aluguei. A decisão de fazer foi minha. Se eu tomei essa decisão, eu não tenho que jogar isso para frente de você, não. Se você quiser, de coração mesmo, fala, cara, quanto é que você está pagando isso aqui? Estamos fazendo a reunião aqui, quanto é que você está pagando isso aqui? Estou pagando R$1.000. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir eu e você, eu pago 500, você paga 500 para te ajudar. Né? A gente está fazendo isso aqui, esse trabalho. Não é? Aí chegou mais um, não, chegou mais 2 na reunião. Chegou mais 2 na reunião. Bom, quanto vocês estão pagando isso aqui? Eu paguei R$1.000. Eu pago 500, ele paga 500. Bom, vamos rachar por 4 aí. Eu pago 250, ela paga 250. E vai rachando. Você entendeu? Vai rachando a despesa. Racha a despesa da água, racha a despesa da luz, racha a despesa de comprar uma lâmpada. Ou então, você viu lá, a lâmpada está queimada. Pô, agora compra, coloca essa lâmpada aqui. Né? Porque o seu dízimo, cara, pensa, pensa. Quem é o templo de Deus? O que é o templo de Deus? Não é você que é o templo de Deus? Você não é santuário, sacerdote, não é assim que a palavra deixa, Jesus descreve a nova situação. Inclusive lá na frente você vai ver ele falar para a mulher samaritana, mulher, não é aqui e nem em lugar nenhum adorarás ao Pai. Mas adorarás ao Pai por aquilo que eu adoro em espírito e em verdade. Então a adoração em espírito e em verdade é dentro de você mesmo. Então o seu corpo é a sua morada, o seu corpo é a habitação da centelha divina, o seu corpo é a manifestação
casa de Deus, para quem que é o dízimo? Lá para a construção, para poder pagar a escombra, pagar pomba, pagar cordeiro, comprar o perdão, comprar a bênção, comprar a cura, comprar a felicidade, comprar não sei o que. É isso? Não é, querido. Que seja 10%, que seja 1%, que seja quanto por cento você quiser. Entendeu? Mas tire o recurso para você mesmo. Guarde na reserva. Eu deveria fazer isso. Eu não estou fazendo isso. Se eu falar para você que eu estou fazendo, eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, então eu tenho que fechar isso aqui e você não acreditar nada que eu estou falando. E não pedindo que acredite também não. Eu peço que vocês não vá por mim, mas usem o que eu estou falando para buscar uma verdade. Não é que eu estou falando, mas na verdade que vocês não encontraram ainda. Porque se alguém está diante de uma instituição religiosa, meu querido, preste atenção, isso não é a plenitude da verdade. Não é a plenitude da verdade. A verdade Deus quer falar com você. Se você está fora, também, querido, eu aconselho que você busque a encontrar uma verdade para você andar nela. Eu digo uma verdade no sentido de que cada um tem a sua, mas no sentido de como Deus quer se revelar a você. Como Deus quer se revelar a você. Ele se revela a todos, mas por que de formas diferentes? Porque é a forma do seu crer, é a sua forma de agir. Entendeu? Porque vai estar em você. Mas só que tudo é a mesma coisa, tudo é o amor. Tudo tem que ser em base de amor. Eu vi uma igreja, gente, eu não estou querendo falar mal de igreja. Não é isso também. Eu só estou colocando as situações. Por mim, eu mesmo vou em uma denominação. Não vou falar o nome dela aqui porque não há necessidade. Mas eu vou. Porque eu tenho amigos lá e gosto de ir lá, eu gosto dos louvores de lá. Por que não cantar um louvor? É gostoso. Você pode cantar um louvor, você pode ouvir uma música, mas que seja agradável, cara. Você não vai ver uma porcaria. Pelo amor de Deus, sabe? Deus fez seus tímpanos para você ter qualidade de som, sabe? Qualidade. Você pode ouvir um boom, beleza, mas que seja um boom de boom. Agora um boom de cara fala que esse boom é música, não é. Tem que saber diferenciar isso, né? Então vamos lá. Então, eu vi uma vez, o cara faz um culto, depois termina o culto, eles vão lá para trás do culto, tem um ringue de MMA, os caras saem na porrada, entendeu? E os outros estão lá, o cara dando um soco na cara do outro e dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo amor de Deus, gente, isso aí está fora sabe? Eu não estou dizendo que, então eu vou ter que ser igual a mocinha, não estou falando isso, eu não estou falando isso. Gente, você entendeu o porquê que talvez nós não conseguimos evoluir mais com essa sociedade? Por que Deus não dá mais capacidade de conhecimento para nós? Você já pensou por quê? Já parou para analisar o quanto de violento é esse mundo? Filmes, ninguém... Eu não sou muito chegado a filme de romance, não. Não sou muito chegado a isso. Eu gosto do filme de ação, já gostei muito. Né? Eu digo, não é romance, se eu não gosto, estou mentindo. Mas confesso para você que eu não tenho visto mais, eu tenho procurado não ver mais, porque é até um ditado popular, violência só gera violência. Você não pode dizer que não quer ser violento, vendo só violência. Porque pelo mais que você seja manso, o dia que surgir uma situação, aquilo vem à tona. Sabe? Tem muita gente que se torna psicopata de tanto ver merda, sabe? Na frente dele. E já tem outros que têm uma mente tão centrada com as coisas boas, que às vezes até vendo essas coisas ele consegue sair fora disso porque ele repudia isso. Tem pessoas que repudiam isso. Então, cada pessoa tem um tipo de mentalidade. Nós não vamos alimentar o mal. Se você já tem algo ruim, então não alimente mais isso ainda. Não pense você que de tanta violência que é emanada em ondas, sabe? Porque não pense você que não é captado lá fora, que é. Enquanto nós estamos indo para lá, tem outra civilização muito mais avançada do que nós, pegando tudinho que nós estamos mandando para lá. E no Minas ele olhava e falava, rapaz, eu não passo nem perto daquele planeta. Olha aqui, os caras só pensam em violência, só pensa em violência, é só coisa ruim. Não quero nem passar, por isso que a gente não tem nem visitações. E Deus muito menos. Deus vai conceder
Deus já concedeu algumas coisas para nós pela necessidade. Einstein, ele se repudiou a participar da guerra, porque ele dizia que o conhecimento dele não era para destruir vida, mas para salvar vidas. Einstein se dedicava em conhecer Deus na sua essência física, porque Deus está presente. Você não só não aceita, mas Deus está presente. Sabe? Então, tem essa situação da violência exagerada. Voltemos aqui. Eu começo a falar uma coisa, sai para cá de novo. Então você, nós somos casa, tempo, morada. Então quando Jesus fala de não fazer comércio, é não fazer isso que está fazendo hoje. Se fazia comércio antes e faz comércio hoje. Hoje está todo mundo querendo vender um livrinho para você, está todo mundo querendo vender uma aguinha para você, um óleozinho para você, se aproveitando da sua fragilidade mental, não é espiritual não, não é só espiritual não, mental, você é frágil de mente. Por que você é frágil de mente? Porque você não acredita que pode ser restaurado. Tem algumas coisas que realmente a medicina precisa estar ali fazendo parte, mas tem muitas pessoas hoje doentes mentalmente, elas são doentes da mente. E aí, esses espertalhões aí, que sabem disso, usam isso para vender as coisas para você. Então eles não fazem diferente. É por isso que eu falei com você que não usam o vinho sem mistura. Eles estão usando o vinho com mistura, fermentado de forma fraudulenta, te usando para ganhar dinheiro com você. De várias formas, tá? Tem uns que são palhaços, outros se dizem intelectuais, outros são, de várias formas, Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou querendo abrir os teus olhos, não para você acreditar no que eu estou falando, mas para você buscar verdades e observar o que você está pegando, aonde, que mundo você está, que mapa você está usando para chegar a Deus. Se é um mapa que te leva a Deus de verdade, ou se é um mapa que está a cada dia te colocando mais dentro da escuridão, te deixando você não enxergar o Deus verdadeiro que está na sua vida. Então, o que Jesus fez aqui foi isso. Aí a gente vai frisar outros trechos mais à frente, e ele deixa claro isso quando ele se retrata, que ele derrubaria o templo em 3 dias, e em 3 dias reedificaria. Aí os sacerdotes lá, os escribas, o pessoal que estava lá, os crentes da época, vamos dizer assim, fala, como o Senhor pode fazer? Esse templo foi edificado em 400, não sei quantos anos, 46 anos, Como você vai edificar um templo desse 3 dias, derrubar esse dia? E Jesus não derrubou, Fisicamente, Jesus propriamente não derrubou, mas ele atraiu todos a ele quando ele morreu lá fora, pendurado no madeiro, ele morreu lá fora. Então a morte dele, não é que o sangue dele vai perdoar diretamente o seu pecado, mas é o que ele representa na morte e ressurreição é que vai te salvar. Porque se você não crê que você está vivo dentro desse corpo, mesmo esse corpo morrendo, você vai viver, você já está perdido, meu querido. Se você não acredita que já está vivo, que vai viver, que você não é esse corpo, que você simplesmente habita nesse corpo, esse corpo é um templo que vai ser derribado um dia e você vai surgir, vai nascer do Espírito, entende? Mas logo o próximo assunto nosso aqui é Nicodemos. Eu estou doidinho para chegar nesse assunto. Eu não vou fazer isso, vai ficar muito longo, já está ficando longo, porque fazer um vídeo curto, mas está ficando longo. Não tem como fazer curto para falar de Jesus. É muita coisa, é muito que você tem que falar. Então, a mensagem de Jesus é muito grande e as pessoas pegam fragmentos dela e fazem o que está fazendo aí, Então, ele deixa claro que o corpo dele ressurgiu, mas como exemplo, ele é exemplo para nós, que ele morreu e ressurgiu. Ele deu e tomou de volta. Ele tinha poder para isso e nos dá poder para isso também. Porque o mesmo poder que ele teve para resgatar a própria, ele fala, eu resgatarei de vocês também. Mas você tem que estar lá vivos. Você não pode estar lá mortos. Porque se você morrer morto,
O que é morrer morto? Morrer morto é morrer não acreditando na ressurreição. É morrer morto. Você já está morto. Você só está andando. Né? Quando fala, tem um texto mais aqui que fala que para trazer luz, né, aos cativos, libertar os escravos, trazer os cativos, e dar vida, né? E dar vida. É dar vida mesmo. Porque até então todo mundo aqui estava morto. Quando ele começou a pregar essa mensagem de vida eterna, é que as pessoas começaram a viver, a entender que existe uma vida e uma coisa morte. Apesar que esses doidos ali, digo doidos, né, no Oriente Médio lá, que fica se fazendo homem bomba, dizendo que se eu me sacrificar pelo meu Alá, eu vou ter não sei o que do outro lado. Eu não sei, até esse cara até tem, porque como tem acredita nesse negócio, mas só que você não pode acreditar nisso e tirar a própria vida. Entendeu? Por que o suicídio não agrada a Deus? Porque quando você se suicida, você causa um colapso. Qual colapso? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se alegra quando o justo parte para estar com ele. Mas aí tá, morrer e partir são duas coisas diferentes. Não, é a mesma coisa, não é. Morrer é alguém te matando, né? Tirou sua vida. Agora partir da sua vida se encerrou. Simplesmente se encerrou. Pode ser um acidente, é a mesma coisa meio trágica também, acidente. É meio complicado falar de acidente, porque o acidente também é uma coisa que interrompe a sua vida bruscamente, mas não foi alguém que fez isso. Ou foi alguém, hoje em dia, naquela época talvez era uma pedra que caiu, hoje em dia os carros se atropelam agora, uma bala perdida, sei lá. Então você não pode tirar a sua própria vida, porque automaticamente quando você tira ela, você nega. Se você tira a vida do seu tabernáculo, você nega a sua vida eterna. Entendeu? É como se fosse uma negativa àquilo que Deus quer para você. Né? Deus quer que você viva eternamente, mas Ele não quer que você tire a vida do seu tempo. Porque se você não tem zelo pelo seu tempo, se você não tem amor pelo tempo de Deus, como é que você pode ter amor pela sua alma? Então você não ama a sua alma. Se você não ama a sua alma, você construiu, então você não merece viver com ela. Até o que tem será tirado, não é assim? Ao que tem será dado, mas aquele que tem, aquele que não tem até o que tem, até aquele que acha que tem vai ser tirado. Não, você não pode tirar a sua própria vida, mas doar. Deus, por exemplo, ele não tirou a própria vida, mas ele doou a própria vida em favor de muitos. Não que o sangue dele, o sangue dele tem poder no que ele fala. O que Jesus fala? Que o sangue dele fala mais do que o sangue de Abel. Né? Olha só, fala mais, tem mais poder. Mas não poder de vou passar o sangue, não é passar sangue, não é ficar clamando pelo sangue, não é isso. É simplesmente você crer que Jesus ressuscitou e você também ressuscitará, porque Ele vai te tirar do Sheol, da escuridão, para você morrer em vida. Você morre com o corpo, mas Ele esteve sempre vivo e sempre viverá. É assim que é. Então por isso que Ele fala, em 3 dias, o corpo dele foi. E aí você vê que aqui, né, por várias vezes, o narrador aqui, o cara que é o escritor, e o apóstolo João, ele fala sobre as escrituras, se lembrou de que diz as escrituras assim, se lembrou que diz as escrituras. Então está tudo baseado nas escrituras, de certa forma, porque talvez não quer dizer que seja exatamente isso. É igual, por exemplo, quando ele fala assim, lembrou-se do que diz as escrituras, e o zelo da tua casa me consumiram. O zelo da tua casa me consumiram. É o zelo da sua casa. Você tem zelo da sua casa? Se você tiver zelo pela sua casa, aí vamos fazer o inverso aqui. Se você tiver muito zelo pelo seu corpo, a sua alma vai sumir. Entendeu? Mas aqui, quando ele traz essa visão aqui, ele traz que o zelo da casa, lá do templo, era aquele zelo de, tipo assim, de vender coisas, né? As coisas externas. Ele estava falando disso. Consumia quem? Consumia o próprio Senhor. Consumiu ele. Porque o zelo que eles tiveram pela lei acabava tirando a vida de Cristo. Pelo zelo da lei,
costumes, tiraram a vida de Jesus, por causa dos erros. Entendeu? Por causa dos erros. Então é isso que significa. Então eles por várias vezes ficam apontando, né, os escritos antigos. E ele fez muitos sinais. Ele fez muitos sinais quando estava em Jerusalém. Por que os sinais? Eu falei por quê? Porque ele precisava de se titular, se rotular, né, autenticar-se como Cristo. Ele precisava de fazer milagres, precisava fazer alguma coisa. Como não havia tecnologia hoje, ele usava o próprio poder da criação que ele um dia teve, né? Não era plenamente, mas era algum poder que ele tinha. Ele fez várias coisas extraordinárias, como acalmar a tempestade, como andar sobre as águas, né? E muitas outras coisas que ele fez, muito maravilhosas. Coisas que nenhum homem tinha feito até aquele momento, creio eu, até então. E aí os discípulos começam a acreditar nele. Agora veja bem, o apóstolo João falou que ele era o Messias, os caras vêm atrás dele, ele fala sobre Natanael, transforma a água em vinho, e precisou disso aqui para eles acreditar nele. É um povo muito oscilava, né? Porque eles esperavam que Jesus assumisse um reinado. Eles não esperavam que Jesus ficasse andando para cá, meio de pobre, meio de gente que ao ver deles eram pecadores, porque praticavam coisas do mundo, né? Você não pratica coisas do mundo, ninguém pratica, só essas cachaçadas aí que é coisa do mundo, prostituição, coisa do mundo, não é verdade? Você não tem relação sexual, né? Ela fala, não, mas minha relação é com a minha esposa. Sua esposa, né? Você lembra quando é que aquele primeiro casamento, na igreja, de Alvinal? Lembra quando tem algum relato disso aqui? Eu nem vou entrar nesse assunto, não, porque esse assunto é muito óbvio. Eu falei com o crente meu, ficou assim, né? Ficou bem de cara comigo. Eu não falei isso só para chamar a atenção da pessoa, que muitas coisas que a gente tem é como regra humana, não é uma regra divina. Porque a constituição do ser humano, o corpo do ser humano, homem e mulher, é simplesmente procriação. Quando Deus criou um corpo macho e um corpo fêmea, ele falou, então, através desses dois corpos vai aparecer mais um corpo, ele queria que tudo se multiplicasse. Hoje nós corremos disso, né? Que é a questão física, a coisa toda. Aí eu falei com um rapaz assim, falei, cara, se eu for pensar, porque de que a mulher tem um óvulo que se fecunda, às vezes dois, sei lá, mas é um óvulo só que se fecunda uma vez, cada mês ela está fértil para isso. E o homem é diferente. O homem, na sua ejaculação, são milhares de espermas, né? Que vão em direção, e cada um daqueles ali é umzinho só já faz o efeito. Ele tem bilhares, né? Por exemplo, uma mulher ela só vai ter um filho por ano. E o homem, quantos filhos pode? Pode. Quantos filhos ele pode ter por ano? Quantos filhos um homem pode ter? Quantos ele quiser. Você não acha não? Por quê? Porque é diferente, entendeu? Aí eu quero que você quer chegar com isso. Eu quero chegar onde Salomão chegou. Salomão chegou a ver mulheres de 700 concubinas. Estou dizendo que eu vou fazer isso. Claro que tem uma mulher me matar. Eu também não vi esse vídeo, vai querer me enforcar, né, cara? Mas eu só estou fazendo anatomia aqui do que é o corpo humano, corpo mulher, corpo de homem, tem de criação, entendeu? Tem muita coisa que foi colocada. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, né? Cuide da sua esposa continua com seu marido, não vamos fazer nada fora disso aí. Os jovens se segura, quem é solteiro, quem está aí na correria se segura, porque é meio complicado essa situação, né? Desejo, né? Mas essas coisas assim que a gente está falando aqui, aí, olha só, mais à frente, aí eles creram em Jesus, né? Mas só que Jesus estava atento a essa situação. Olha o último versículo, o que eles falam, o que o narrador fala. Ele não necessitava, mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então Jesus era conhecido todo mundo que estava ali. Então por isso Jesus tinha mais uma vez o tempo, ele sabia o que estava acontecendo. Mas aí no 25 ele fala que não necessitava de que alguém testificasse do homem,
porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. Gente, Jesus sabe, Deus sabe tudo que está em você, tudo que tem dentro de você. Se você está falando a verdade, se você está falando da boca para fora, o seu pensamento, antes mesmo de você o pensar, Deus já sabe, porque Deus é essa centelha que está dentro de você. Jesus, ele é o teu construtor. Por que o teu construtor? Deus é o todo, mas quem construiu todo esse sistema foi Jesus, como filho unigênito, como um filho criador, como Micael. Desse o nome que vocês quiserem ler, tá? Eu não sei o nome exato, estou dando o nome que eu conheço, mas a minha mente sabe de quem eu estou falando. O meu espírito sabe de quem eu estou falando, Deus sabe de quem eu estou falando. Estou falando do filho dele, do cara que edificou isso tudo aqui. Ele sabe bem que é um ser humano, porque ele conhece cada tecido seu, porque foi um projeto dele, tendo diretamente do Pai para ele, e ele executou como deveria ter sido executado. Então ele sabia muito bem quem era o homem, então ele não ia, sabe, o homem não. Então, vamos fechar isso aqui, esse tema do Jesus purificando o templo. O templo é você, o templo sou eu, nós moramos no templo de Deus e estamos tomando conta dessa casa até o final dela. Então entendamos que você não tem necessidade sabe, não precisa ficar aquela fadiga, se você não for na igreja você está morto, isso está tudo na sua cabeça. E que você se livrar disso, eu não vou dizer que você não vá parar de ir não, porque você ir lá é bom, porque você se congrega com as pessoas, você compartilha de uma mesma ideia, você consegue construir um corpo melhor, né, lá na eternidade, para onde você vai quando você nascer do Espírito. Eu vou falar sobre isso no próximo assunto. Nascer do Espírito, os dois nascimentos que existem, né? Só existe dois nascimentos, o resto é evolução, tá? O resto é evolução. Existem dois nascimentos, o resto é evolução. Então você e eu nós somos sacerdotes dentro desse tempo e temos que cuidar dele. O dízimo, eu falei anteriormente que pode pegar com isso daí, em João não fala sobre dízimo, mas aqui é basicamente isso também. O dízimo é para você mesmo, tira uma parte, guarda para você, entendeu? Para você, usar para abençoar alguém, né? Alguém que está necessitado, tá? Ontem até vi um vídeo, até comentei um outro vídeo que eu tinha feito sobre um pessoal que eu vi, acho que lá da África, a família tinha problemas na pele toda, né? Eu fico pensando se a gente realmente fizesse a vontade de Deus, como poderíamos ajudar um ao outro, não ficar só nessa aí de, tem que haver um milagre é você, milagre, Deus deixou claro, nós fazemos isso, agora nós temos que abrir a mente para isso, né? Então poderia ser melhor se a gente tivesse um conhecimento mais amplo e largasse essas coisinhas bobas de lado aí e começasse a praticar a verdade. Então, é isso daí. O tempo somos nós, vamos cuidar do nosso tempo, vamos fazer a vontade de Deus em nós, vamos conectar o Espírito Santo com a centelha divina dentro de nós, para que nós possamos ser iluminados, ter mais entendimento e crescer na graça e no conhecimento de Deus, ok? Obrigadão, mais esse papo verdade aí. Eu sou o templo de Deus, vai ser esse o título, né? E espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês possam curtir aí no YouTube, possam compartilhar com seus amigos, tá? Eu espero que quem conseguiu chegar até o final desse vídeo, ver todo esse vídeo, eu te agradeço de coração, tá? Espero que Deus possa estar te abençoando, espero que as palavras que eu falei possam ter te ajudado em alguma coisa. Não se pegue por mim, não se doutrine por mim, porque cada um tem uma revelação, mas eu espero que as palavras que eu tenha falado tenham te ajudado a crescer em algum ponto com o Criador, tá? E compartilha aí no Facebook também, tá? E deixe seu comentário, clique aí no gostei, dá um apoio para o nosso canal. Não tem, claro que a gente sempre coloca lá, né, uma atualizada, caso surgir alguma coisa a gente está aí, mas a nossa intenção aqui não é ganhar dinheiro com isso, não é simplesmente passar aquilo que a gente está fazendo de nós, ok? Muito obrigado a você que esteve comigo até agora e
Deus seja com você, que essa centelha divina você possa te iluminar na conexão com o Espírito Divino e o seu tempo possa ser um tempo de bênção e você, como sacerdote, possa ministrar essa bênção para ajudar todos que estão à sua volta e a ti mesmo. Obrigadão, até o próximo Papo de Graça, vibrando com